Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse seminário dos sinais da volta de Cristo. Hoje vai ser a segunda parte, do estudo, um estudo específico para esse tempo, conforme nós falamos a semana passada, no primeiro. Vamos fazer tudo em cima da palavra, não nos preocupando com tudo que está sendo falado por aí, para que a gente não entre em engano ou em alguma coisa que não está de acordo com o que Deus escreveu na sua palavra. Por isso a nossa base sempre será a palavra de Deus. Eu queria apenas comentar contigo que você poderia, ao assistir este estudo, estar com uma caneta e um papel na mão para anotar, porque são muitos dados, muita informação, às vezes em datas, às vezes em nomes, e para que você depois possa até fazer um estudo detalhado, aproveitar esse tempo de quarentena e fazer o estudo, pegar o vídeo, anotar os textos e procurar na palavra, conferir, e quem sabe, com certeza, se você entrar ou mergulhar nesse tema, Deus vai te dar a revelação também sobre aquilo que você vai estar lendo. A revelação não é particular de ninguém, Deus revela para quem busca a palavra dele. É uma revelação que não é só para alguns, Aqueles que buscam, que estudam. Eu, como estudei esse assunto por mais de 40 anos, então eu tenho assim uma facilidade, mas você pode estudar também. Há outros pastores, como você tem a semana passada, que também falam sobre esse assunto com muita propriedade, para que não haja engano. Então, você lembra que a semana passada eu dei um grande enfoque sobre uma das teorias, que é usando os 6 dias da criação, e o 7º é o do Senhor, para colocar o mundo dentro do calendário de Deus, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para a gente chegar à conclusão de que 6.000 anos, que é o número do homem, que é o tempo do homem na terra, já se passou. Nós já estamos no 7º dia, e a qualquer momento dentro do período do 7º dia, Deus pode vir restaurar a terra, buscar aquilo que é dele, e aí estaremos falando realmente do fim dos tempos. Mas eu usei todo um argumento básico, não só de alguns textos do Novo, mas eu usei muito o argumento do Antigo Testamento, para mostrar essa teoria dos 6 dias da criação, e no 7º Jesus voltaria. E a igreja seria o último período dos 6.000 anos, que seria de Jesus até a igreja 2.000 anos ou 2 dias, e que Jesus voltaria então no 7º no total, mas para a igreja no 3º dia. E eu tenho uma parábola muito interessante, que ela é usada para evangelismo, ela é usada para falar de cura interior. Na verdade, a Bíblia, você pega textos bíblicos, você pode usar para N coisas. Lógico, a sabedoria que Deus dá e o entendimento você leva para diversos tipos de estudo. Mas eu quero pegar essa parábola hoje para fechar esse assunto dos 6.000 anos ou dos 6 dias, e o 7º Jesus vai voltar, e pegando o último período, que é de Jesus até o tempo da igreja, que são 2.000 anos ou 2 dias, porque para Deus 1000 anos é como um dia. E também para pegar essa parábola, que é a parábola do bom samaritano, para simplesmente dar uma base testemunhal do assunto, da opção e da teoria que nós citamos. Nesse texto nós vamos usar a parábola do bom samaritano, e a base está na questão do dinheiro, que é denário. Então, quando a Bíblia fala em denário, ela está falando do trabalho de um dia. Ou seja, toda a história financeira da época de Jesus estava ligada a essa questão do dinheiro, e denário era a jornada de trabalhos. Eles recebiam semanalmente ou até por dia, mas era considerado um denário o salário de um dia. Então eu vou ler esta passagem para você, que está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Eu vou ler todo o texto e depois nós vamos
entender esta parábola de um outro ponto de vista, mas do ponto de vista escatológico dos sinais da volta de Cristo. Então, vamos ler esse texto, eu quero que você me acompanhe, Lucas capítulo 10, o verso de número 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aqui está uma parábola muito interessante, que ela nos dá uma tremenda revelação do tempo que Jesus deu para a igreja, ou seja, 2000 anos, dentro do período de 6000 anos, que é o 6º dia. Veja, deixa eu falar algumas questões antes para você entender como essa parábola é hoje, é para hoje. Veja, primeira coisa, ele começa a dizer que um homem, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. Guarde essa primeira expressão, ela é importantíssima. Descia de Jerusalém para Jericó. Vamos falar disso geograficamente, né? Jerusalém está no dos pontos mais altos de Israel. Está no Monte Sião, é alto, né? Jericó está lá embaixo, está na parte mais baixa, praticamente no nível do mar. Lembrando que o Rio Jordão, que passa do lado de Jericó, está abaixo do nível do mar, né? O Mar da Galileia é ou Mar Morto, né? Que faz parte todo do mesmo rio, é uma exceção da natureza, estão abaixo do nível do mar. Mas veja, quando você está falando de descia, é alguém que está saindo do alto para ir para baixo. Quando você pega essa analogia bíblica, e aqui é muito claro isso, você entende pela palavra de Deus, pelos diversos outros estudos, que quando se fala em Jerusalém, está se falando de algo espiritual. E quando se fala de Jericó, está se falando de algo do mundo, algo da própria natureza do homem, das coisas aqui da terra e assim por diante. Tanto é que Jericó, quando foi destruída por Josué lá, muitos anos atrás, ele soltou até uma maldição que Deus permitiu que soltasse, dizendo que seria maldito quem reconstruísse Jericó. Então Jericó sempre esteve debaixo de uma palavra de maldição, assim como o mundo jaz no maligno. Então diz que esse homem está saindo. Então o que eu entendo? É alguém que se desviou do caminho do Senhor, alguém que estava em Jerusalém, um homem que era espiritual, mas ele está indo para o mundo, ele está saindo da posição dele, e no meio do caminho os assaltantes o pegam. E os assaltantes representam aqui as obras do diabo, destruindo uma vida, jogando ele, quase matando ele, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E esse homem está caído, precisando de ajuda. Quem vai ajudá-lo? A próxima pessoa que desce diz que é um sacerdote. Veja que coisa tremenda, um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. O que está acontecendo com esse sacerdote? O homem de Deus está saindo da posição dele. E quando ele sai de Jerusalém, do espiritual, e vai para o mundo, ele está deixando a posição dele. Ele está saindo do que Deus mandou para ele. E veja que ele passa de largo, ele nem liga. Porque um sacerdote, um homem de Deus, um pastor, um apóstolo, um profeta, não importa o título, mas alguém que seja de Deus, quando ele larga a posição dele e vai para o mundo,
ele perde o sentido da vida, o amor às pessoas, ele deixa de fazer a função dele. Então ele passa de largo. Logo em seguida, fala que um levita, na Bíblia, o levita era aquele que era responsável pela adoração. Então está falando de uma pessoa que está participando da adoração, do louvor. Quando ele está em Jerusalém, ele está lá. Mas diz que ele saiu de Jerusalém e foi para o mundo também, para Jericó. São os adoradores que deixaram o significado espiritual do chamado, estão agora participando das coisas do mundo. Quando ele sai do espiritual, esse levita também passa de largo. Ou seja, já perdeu o amor pelas vidas. Ele pode até adorar, mas perdeu o amor pelas vidas, ele está indo para o mundo. Logo em seguida, no relato de Jesus, ele fala de um samaritano, alguém que não é judeu. E Samaria está entre Jerusalém e Jericó, mais ou menos geograficamente. E então, esse homem está saindo de Samaria. Ele não está descendo de Jerusalém, ele não está em Jericó, ele está indo no caminho dele. Então, ele está no caminho procurando alguma coisa que ele ainda não resolveu, não achou. E aqui é uma figura de Jesus, é uma figura do próprio Jesus. Jesus veio para os que não eram seus, porque os seus não receberam. Jesus veio para curar, para aquele que necessita, não para os sãos. Então Jesus, como bom samaritano, está passando, encontra o homem caído. E o que ele faz? Ele atende esse homem, passa óleo, passa vinho, coloca ele na sua cavalgadura, no seu cavalo, e leva ele para onde? Para a hospedaria. Aqui já tem o Jesus resgatando uma vida e levando ele para a igreja, a hospedaria, a igreja. E Jesus diz assim, na simbologia desse texto, o bom samaritano chega na hospedaria e diz assim: olha, eu vou te dar 2 denários para você cuidar dele, e quando eu voltar, eu pago a diferença. O que ele está dizendo? Eu vou te dar hospedaria 2 dias para você cuidar desse ferido, porque no 3º dia eu volto. Olha aí, queridos, olha aí, Jesus está dizendo para a igreja: estou entregando os feridos, estou entregando as pessoas para vocês cuidarem, e vocês têm 2 dias para cuidar. Dentro do tempo de Deus, 2 dias são 2000 anos, porque no 3º dia ele volta. Aqui mais do que nunca eu consigo entender aqui que a palavra do bom samaritano me dá todo o respaldo para falar que nós estamos já no tempo do 3º dia, ou dos 7.000 anos final. Então já estamos vivendo o dia do Senhor, e a qualquer momento o dono das pessoas que ele cuidou, que ele pagou o sangue, e veja que coisa forte, ele passou óleo e depois vinho, não é inverso, primeiro óleo e depois vinho. O que significa isso? Que esta pessoa que está caída, está maltratada, quase morta, ela precisa encontrar Jesus. E através do Espírito Santo é que convence, é o óleo. Então primeiro o óleo, o Espírito Santo vem. E depois que essa pessoa é convencida, através do Espírito Santo, ao aceitar Jesus, ele passa para o vinho. O que representa o vinho? O sangue de Jesus. Então ali é o momento da salvação. O Espírito Santo e o sangue de Jesus tocando naquela vida, entregando para a igreja a hospedaria, para que 2 dias a hospedaria cuidasse dessa pessoa, porque no 3º dia, o dono do mundo, Jesus Cristo, o bom samaritano que entregou a vida para a igreja, vem cobrar ao resultado. Esta é a sequência do bom samaritano, esta é a interpretação escatológica desse trabalho, dessa parábola, e eu tenho certeza absoluta que com essa parábola eu consigo justificar a teoria que eu trouxe a semana passada dos 6.000 anos, ou 6 dias, e no 7º Jesus estaria voltando. Eu espero que você possa pegar essa parábola agora dentro desta visão escatológica, estudar essa parábola não mais do ponto de vista simplesmente do evangelismo, que ela é importante, é isso que está falando, não só do ponto de vista de buscarmos os feridos, mas do ponto de vista escatológico. O bom samaritano como Jesus,
o homem perdido é aquele que está no chão. Jesus chega, traz óleo, traz vinho, traz o Espírito Santo, traz o seu sangue, recupera essa vida e entrega para a hospedaria, que é a igreja, e diz para a hospedaria, que é a igreja: vou deixar aqui 2 denários para você cuidar dele, e cada denário é um dia, e no calendário de Deus cada dia é 1000 anos, então 2000 anos, igreja, você tem para cuidar dos feridos, e a igreja já completou 2000 anos, porque no 3º dia ele vem voltar, ele vai voltar e vai perguntar para a igreja: como estão aqueles que eu deixei para você cuidar nesse tempo de 2000 anos? Lembrando que a igreja não é a estrutura física, igreja não é uma denominação, mas igreja é cada um de vocês, que Jesus está entregando alguém para você cuidar, para falar dele e deixar ele totalmente liberto, curado, salvo, para que quando Jesus voltar, possa encontrar mais pessoas curadas, libertas e salvas para o grande dia do arrebatamento. Aleluia! E continuando, nós queremos entrar agora numa outra questão, que eu diria para você: quais são os sinais, então, dessa volta de Jesus? Quais são os sinais que podem nos ajudar a entender que esse tempo que nós entendemos até agora, de 6.000 anos que já acabou, e começou o 7º, que é o dia do Senhor, ou o 3º dia da igreja, quais são os sinais que vão me ajudar a entender quão próximo está esse tempo? É importante, quando a gente fala da volta de Cristo, nós temos que entender que segunda volta de Cristo, guarde bem isso, antes de entrar nos sinais, que existem 2 momentos ainda que representam Jesus vindo. O momento do arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. Quero que você guarde isso, porque a Bíblia fala claro, e nós vamos dar muito detalhe sobre isso, que o arrebatamento é o encontro das pessoas que foram arrebatadas com o Senhor Jesus nos ares. E o arrebatamento vai vir de uma maneira que as pessoas não vão perceber que houve um arrebatamento, ou seja, aqueles que são ímpios só vão perceber depois que as pessoas sumirem. Então, nesse momento, Jesus não vem na terra. Guarde o que eu estou falando, eu estou dentro da palavra de Deus, e depois nós vamos pegar os textos. Quando eu falar do arrebatamento, eu vou provar isso na Bíblia. O arrebatamento da igreja, Jesus não vem na terra, ele vai encontrar com os remidos no céu, nos ares, ok? A segunda vinda de Cristo será depois do arrebatamento, quando ele vier com a igreja que foi arrebatada, quando ele descer com os santos, aqueles que foram arrebatados, e naquele período que houve lá no céu, e nós vamos falar de tudo isso, esse período Jesus vai vir, aí sim ele virá para a terra, para julgar a terra, julgar o anticristo, e os remidos virão com ele, para aí sim nós pensarmos o novo céu, nova terra. Então guarde bem, Jesus veio a primeira vez em carne, nasceu, morreu na cruz, ressuscitou. Esta é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é quando ele voltar com a igreja que já foi arrebatada, quando ele voltar com a igreja redimida, que vão reinar na terra. Então essa é a segunda vinda de Cristo. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo haverá o arrebatamento. Jesus não virá na terra, encontrará com os remidos no ar. Se você gravou bem isso, dá para entender agora por que Jesus continua afirmando que o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí, e pelos sinais você pode identificar os tempos, as épocas, não necessariamente o dia e a hora, mas os tempos. Jesus não proibiu de nós sabermos os tempos. Ninguém pode marcar o dia e a hora. Eu tenho visto na internet muitas pessoas falando, 2023, o anticristo vai aparecer, 2024, eu lembro algum tempo atrás, alguém falar 2018, né? Alguns homens de Deus que eu conheço começaram, não, 2018, algo, e já passamos 2018, já estamos em 2020. Então é um perigo muito grande quando alguém começa a marcar data, quando alguém começa a falar até o ano.
Deus falou muito claro: eu não vou proibir vocês de entender os sinais. Então o que nós temos que fazer? Acompanhar os sinais. É óbvio, e aqui eu não tenho dúvida nenhuma, e aqui eu creio que grande parte dos pastores que ministram esse assunto sobre escatologia, sobre as voltas de Cristo, nesse ponto não há dúvida, pelo menos da maioria que eu conheço, que um ponto que nós temos que nunca nos esquecermos, que Israel é o ponteiro do relógio de Deus. Deus tem o tempo dele, nós já falamos isso semana passada. Deus tem o calendário dele, é diferente do nosso, mas ele é como se ele tivesse um relógio. Isso é simbologia, um relógio, e o ponteiro do relógio de Deus é Israel. Então como é que eu posso acompanhar os sinais da volta de Cristo? Simplesmente olhando para o céu: opa, hoje fez um dia lindo, apareceu um vermelho no céu, foi algo que extraordinário, todo mundo se assustou, 2 ou 3 dias seguidos. Ah não, agora teremos um grande eclipse lunar, olha o terremoto, quantos terremotos. Tudo isso faz parte de um pacote de sinais, mas não é suficiente entendermos a volta de Jesus, o arrebatamento, se nós não entendemos sobre o que acontece com Israel biblicamente. Quais são os sinais que Deus deu usando o povo dele, usando Israel? Então, se eu vou para a Bíblia, eu tenho que entender quais são os sinais que Deus está dando. Veja, querido, presta bem atenção. Quando eu falo das profecias bíblicas, eu tenho que provar que houve profecias que já aconteceram. E eu tenho que mostrar profecias que ainda não aconteceram. Então, se você é uma pessoa que gosta de estatísticas, se eu tenho 10 profecias faladas e as 10 se cumpriram, então se eu tenho mais 2 a se cumprir, estatisticamente elas vão se cumprir. Se as primeiras que foram dadas se cumpriram, as próximas vão se cumprir. Então quando eu começar a entrar nos sinais usando Israel, primeiramente eu quero mostrar sinais proféticos sobre Israel, que de alguma maneira apontam para o final dos tempos e que já aconteceram. É importante para que você me acompanhe nesse projeto. Então vamos começar por aqui e devagarinho nós vamos entendendo e vamos ver como que funciona as profecias bíblicas, como que elas são faladas sobre Israel e como verdadeiramente elas aconteceram. Primeiro sinal mesmo que eu considero assim na sequência, para que a gente entenda, eu quero que você grave isso, o primeiro sinal da volta de Cristo usando as profecias bíblicas. Eu vou ler o texto, está em Deuteronômio, capítulo 28, o verso de número 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, mas por 7 caminhos fugirás diante dele. E serás espalhados por todos os reinos da terra. Que momento que Deus falou isso? Não tinha acontecido. Se você pegar toda a história de Israel em Deuteronômio, nós vamos ver que Deus tinha tirado o povo do Egito. Deus prometeu uma terra nova para eles. Deus disse que levaria eles uma terra que mana leite e mel, que nós entendemos que é a terra de Canaã, que Deus levou. E quando Deus está levando o povo, está para entrar na terra prometida, antes disso acontecer, Deus já fez alguns alertas do tipo: vocês vão receber diante de vocês a lei da bênção e a lei da maldição. Mas aqui ele determina: se vocês não obedecerem, Deuteronômio 28, se vocês não obedecerem, vem uma série de consequências sobre vocês. Eu estou dando uma grande oportunidade, Deus está falando para o povo dele, de tirar vocês do Egito, levar para o melhor lugar. Vocês vão ter sua própria casa, seu próprio país, vai ser tudo de vocês, terra que mana leite e mel, terra poderosa. Mas tem uma coisa: se vocês não obedecerem a minha palavra, Deus está dizendo, virão acontecer consequências terríveis. E uma delas, eu quero ler de novo essa parte do versículo 25 de Deuteronômio 28. Serás espalhados
por todos os reinos da terra. Veja que coisa forte, quando Deus traz uma palavra profética através de servos, alertando o povo, e se essa palavra for repetida mais de uma vez na Bíblia, significa algo muito sério. Eu não preciso nem aqui entrar em conceitos teológicos, mas quando existe 2 vezes pelo menos a mesma palavra em 2 livros diferentes, ou desde o mesmo livro, falando da mesma coisa, Deus está chamando muito atenção para aquilo. Então, quando você entra agora no livro de Levíticos, capítulo 26, verso 33, eu vou repetir, Levíticos 26, 33, está escrito assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Presta bem atenção na palavra profética, está dentro do mesmo conceito, Deus alertando o povo, quando eles estiverem na terra prometida: cuidado, não saiam dos meus princípios, não pequem, não tragam maldição, porque senão vou espalhar você entre as nações, e mais, a vossa terra será deserta. Essa palavra está lá em Deuteronômio e também em Levítico. E veja, quando Deus colocou isso, não era para que acontecesse, Ele está alertando. Em outras palavras, se vocês me obedecerem, cumprirem a minha palavra, isso não vai acontecer. Mas se vocês não obedecerem, então essas maldições virão, e uma delas é: vocês serão espalhados por todos os reinos da terra, e a vossa terra ficará um deserto. Essa é a palavra que foi lançada, é a palavra profética. Agora veja que coisa tremenda, quando Deus levanta depois os profetas, e aqui é muito forte, irmãos, esse povo já está na terra prometida, esse povo já está vivendo no sul Canaã, eles já estão lá, já entraram na terra prometida, estabeleceram reis para governar, coisa que Deus não queria que acontecesse, mas eles quiseram o rei, Deus pôs um rei. E você começa a analisar agora a história de Israel, quanto desprezo tiveram pela palavra de Deus, trouxeram outros deuses, ajoelharam diante de Baal, os reis fizeram o que era mal, saíram dos princípios. E quantas vezes aconteceu isso? E o que Deus fazia? Levantava profetas. Para quê? Para profetizar e lembrar daquilo que Deus tinha falado, e profetizar que aquilo que Deus falou, Ele cumpre, quando não se obedece à palavra do Senhor. E quando se obedece, também Deus cumpre de uma maneira poderosa. Então vamos para os profetas agora. Jeremias, capítulo 25, a partir do verso 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e ruínas perpétuas. Farei cessar entre vós a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz da noiva, e o som da amós, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser ermo desolado, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Veja, eles receberam lá atrás, antes de chegar na terra prometida, uma promessa, uma palavra profética, que se eles obedecessem e cumprissem o que Deus falou, eles seriam muito abençoados. Mas também foi alertado que se eles não obedecessem, muitas das maldições viriam sobre ele, e consequências dessa maldição, uma delas, eles seriam espalhados por todos os povos, e a terra deles seria um deserto. E quando você chega aqui em Jeremias, já muitos anos depois da primeira palavra profética, realmente aconteceu, porque eles não obedeceram. Então Jeremias vem e confirma a palavra, e você conhece a história de Israel. Eles perderam a sua terra. Quantos reinos da terra passaram por Israel, subjugaram?
os assírios, né? Os medos e persas, Babilônia, os turcos. Olha quanta gente foi tomada para que essa profecia se cumprisse. Porque quando Deus traz uma palavra, Ele move céus e terra para essa palavra acontecer. Eu quero que você entenda isso. Quando Deus dá uma palavra profética através de homens de Deus, através dos seus profetas, Deus vai mover céus e terra para isso acontecer. E Deus usou N povos para que os judeus entendessem que eles estavam cumprindo uma profecia de se espalhar por todo o mundo. Você lembra que quando Jesus veio, Jesus nasceu em Israel, Israel estava subjugado ainda. Israel estava debaixo do Império Romano. E a partir dali, eles foram destruídos, né? Depois de Jesus, Jerusalém foi destruída, o exército romano, e aí vem toda a dispersão dos judeus, eles foram espalhados por todos os povos, e aí eles passaram a morar em todas as nações onde eles foram dispersos, para que se cumprisse, e alguns lugares de Israel se tornaram grandes desertos. E deserto de Israel, irmão, a gente que foi lá, eu fui lá já 8 vezes, é deserto mesmo, terra seca, terra que não tem nada, não tem árvore, não tem nada. E ali tem 2 grandes desertos hoje, o de Negev e o da Judéia, são talvez os maiores ali de Israel, mas é uma terra muito deserta. Por quê? Porque houve uma profecia, uma palavra profética que não se cumpriu, que se cumpriu, não se cumpriu no sentido de que eles poderiam ter evitado isso, eles poderiam ter evitado que isso acontecesse, se eles simplesmente crescem no Deus que os livrou do Egito, crescem numa palavra de bênção, assim como Deus fala hoje, Deus adverte até hoje, Ele diz ao seu povo, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, se você deixa que essa falta de conhecimento continue na tua vida, então você vai perecer, você vai sofrer, você vai passar por consequências. Mas quando você traz o conhecimento, e aqui nesses dias estou trazendo o conhecimento profundo da palavra, para que você não caia em armadilhas. Então essa palavra se cumpriu, e nós vamos continuar aqui a respeito disso. E veja, pensa comigo, você vai falar assim, se parássemos aqui, seria terrível, porque quando nós falamos dos sinais da volta de Cristo, você vai perceber que Israel faz parte do sinal. Você mesmo ouviu falar hoje aqui que Israel é o ponteiro do relógio de Deus, que a gente tem que olhar para Israel como a figueira que Jesus falou, e olhar para Israel e olhar para ter sinais da volta de Cristo. Mas se eles foram dispersos, se eles perderam a sua terra, se a sua terra se tornou um deserto, então como essa outra palavra que Deus falou que eles seriam um sinal profético para a volta de Cristo se cumprir? Então tem que haver uma nova profecia, não aquela antiga, mas no tempo dos profetas vai haver uma profecia em cima de algo terrível. É uma coisa assombrosa da gente imaginar como Deus trabalha, e o homem nunca vai entender como que Deus trabalha. Primeiro, Ele tira um povo da terra do Egito para trazer para uma nova terra, cria um povo chamado Israel. Esse povo é abençoado, esse povo é o povo de Deus, e Deus diz, tem leis, princípios, mandamentos, vocês têm que seguir, se vocês querem ser abençoados, mesmo sendo meu povo, porque senão eu vou espalhar vocês e a terra de vocês é deserta, será deserta. Não obedeceram, não fizeram o que Deus falou, então Deus tinha que cumprir a palavra, espalhou eles, e eles agora estão em todas as nações da terra, e a terra virou deserto. E aí você chega no tempo de hoje e fala, mas espera aí, se isso vai ser um sinal profético, Israel, tem que acontecer alguma coisa. Então vamos para o segundo sinal da volta de Cristo. Eu quero insistir, segundo sinal da volta de Cristo é uma sequência. Eu vou ler a profecia de Isaías, capítulo 27, o verso de número 6. Eu vou repetir, Isaías 27, verso 6. Olha aqui que Isaías, no meio do caos de Israel, no meio da confusão, quando eles estão sendo dispersos para tudo que é lado, estão sendo mortos, a terra virando um deserto, cumprindo uma profecia de Deuteronômio, agora vem o profeta Isaías e abre a sua boca e diz, dias virão,
em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Não parece uma loucura? Eles estão saindo do Egito para uma terra prometida, debaixo de um tremendo poder de Deus, e Deus diz: mas se vocês não obedecer, eu vou espalhar vocês. Acho que não entrou na cabeça deles, mas pode ser. Estamos indo para o melhor dessa terra, mas não obedeceram, cumpriram. Agora estão na desgraça, estão separados, estão na terra deserta, agora estão pior. E aí vem o profeta e diz que vai ter um dia que eles vão voltar, brotar raiz, que Israel vai nascer de novo e vão encher o mundo de frutos. Parece uma profecia absurda, mas vamos continuar. Deus também levanta um outro profeta para testificar esse segundo sinal. E esse profeta é Ezequiel. Então eu vou agora para a profecia de Ezequiel, capítulo 36, no verso 24. 36, 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha a palavra, eu vou trazer vocês de volta, porque faz parte do projeto de Deus até o final dos tempos. Israel tem que estar de volta, para que se cumpra os próximos sinais. Então o profeta Ezequiel vem agora corroborar com o profeta Isaías, sobre ele vai voltar. Deus está falando, vocês vão voltar para cá, né? E quando você chega ainda em Ezequiel, esse profeta é poderoso, capítulo 37, verso 21 e verso 22, ele diz assim: dize-lhes, olha Deus falando com aquele povo que estava todo separado, todo espalhado, todo destruído, e Deus mandou dizer: dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Não parece uma coisa para a época absurda? Para a época que eles estavam vivendo? Meu irmão, quero dizer isso para você agora, nesse momento, antes de continuar. Talvez você está olhando agora a crise que nós estamos vivendo, a quarentena, coisa que nunca imaginávamos, possibilidade de muitos perderem emprego, muitos morrerem, um caos completo. Você olha para o mundo, não tem uma saída no mundo inteiro, mas no meio desse caos nós temos uma palavra de Deus, que aqueles que serão fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. E é no tempo de crise que Deus faz milagres, como prometeu para Israel nesse tempo. E aí você me pergunta: e quando que isso aconteceu? Quando que isso voltou a ser nação? Olha que coisa tremenda. Eles foram dispersos antes mesmo de Jesus ter nascido. De Jesus para cá já se passaram quase 2000 anos, mais de 2000 anos. Então você poderia dizer: puxa, que profecia demorada, porque Deus tem um projeto e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. No dia 14 de maio de 1948, eu vou repetir, no dia 14 de maio de 1948, a profecia que Deus deu através de Isaías e de Ezequiel se cumpriu literalmente. Uma nação nasce num único dia. Israel voltou a ser nação, aleluia. Era o segundo sinal se cumprindo. Agora Israel, que tinha sido disperso, agora ele é congregado, uma única nação, novamente uma única. E como que isso é possível? É impossível uma nação nascer num dia no meio de todas as nações. Você lembra que a ONU já existia, a Organização Nacional das Nações Unidas e Mundial das Nações Unidas, olha que coisa também, já existia. Israel não era nação, mas existia toda uma pressão para que isso acontecesse. Era um barril de pólvora, porque existia a questão dos árabes também. E que coisa extraordinária, né? Nós temos ali na ONU, você sabe que a Assembleia Geral da ONU, ela é dirigida, ela é presidida em forma de rodízio. E também o Brasil, que faz parte da ONU,
também tem o dia, o tempo deles serem o presidente da Assembleia. E em 1948, quem era o presidente da Assembleia? Um brasileiro, Oswaldo Aranha. Esse homem era o presidente da Assembleia. E veja que coisa forte, Deus usa quem Ele quer. Talvez o próprio Oswaldo Aranha não tinha ainda entendido que ele seria usado por Deus. Talvez ele nunca imaginou, mas Deus usa ele quem Ele quer. E você sabe muito bem que Oswaldo Aranha entendeu que Israel não seria, não tornaria-se nação, quando ele examinou o placar individual das pessoas, dos que estavam fazendo parte da Assembleia. Ele examinou e percebeu que Israel não ganharia esse voto. Então, sabiamente, ele conseguiu adiar esta Assembleia ao tempo de conseguir conversar com muitos deles e convencê-los. E quando ele tinha certeza que isso já estava garantido, ele marcou a Assembleia e houve então a eleição. E aí Israel foi considerado nação. Essa profecia aconteceu em 14 de maio de 1948. Tremenda profecia bíblica que se cumpre. E aí nós estamos vendo a sequência. Deus preparando o terreno para que Israel, ao voltar para a sua nação e ser novamente uma nação, ele volte a ser o sinal da volta de Cristo no futuro. Mas aí você vai dizer assim, e tem mais profecias em cima disso? Não tenho dúvida, irmãos. Olha que coisa fantástica, e eu vou terminar hoje ainda somente com esse assunto, porque tem outros sinais que nós vamos trazer nas próximas aulas, nos próximos seminários, nos próximos vídeos. Toda semana uma sequência, você não pode perder. Mas dentro da profecia de Isaías, que ele diz que viria, Israel voltaria, ele também profetizou uma coisa inédita. Isaías capítulo 43, o verso 5, o verso 6, diz assim: não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência do Oriente, ajuntarei do Ocidente, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Veja bem, quando Israel se tornou nação em 14 de maio de 48, os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro. A terra de Israel agora é dada para eles. Não é toda a terra que é hoje, era menos. Quando Israel foi considerada nação, eles tinham um pedaço menor do que eles têm hoje. Depois você vai entender como é que eles conquistaram o que eles têm hoje. Mas foi menor. Mas mesmo assim, a maioria dos judeus estavam espalhados por todos os povos. Eram judeus poloneses, Afeganistão, russos, brasileiros, judeus argentinos, judeus de todas as raças, conforme a palavra de Deus tinha dado. Mas no momento que Israel se tornou nação, é como se houvesse algo espiritual muito forte. E você vê milhares de judeus, de repente, começaram a sentir o desejo de voltar para Israel, porque agora a pátria é deles. Incrível, muitos judeus, milhares, começaram a deixar suas casas nos países onde moravam e começaram a voltar para lá, porque agora eles têm a terra deles. Fantástico, porque Deus falou que ia ser assim. Eu fiz aqui umas anotações importantes que eu quero passar para você, interessantes da época. Por exemplo, Deus falou do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Foi como Deus falou. Vou trazer desses povos. Do Oriente, da Índia, Afeganistão, Malásia, China, Iraque. Só do Iraque, só uma comunidade de 113 mil judeus regressaram para Israel. Naquele período até se chamou a Operação Ali Babá, trazendo de volta os judeus. Do Ocidente vieram de todo lugar com recursos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil. Do Norte, milhões de judeus vieram da Rússia, principalmente a partir de 1990. Isso foi acontecendo, foi voltando. Você sabe que hoje um dos grandes problemas que Israel enfrenta é que ainda continuam chegando. Continuam até hoje chegando judeus. E eles têm que dar a terra para os judeus. Aí é o problema dos assentamentos.
onde o governo precisa dar a terra para o judeu que volta. E aí os árabes se levantam contra, porque estão pegando terras que eles dizem que são deles, e aí a luta é grande. E aí Deus vem trazendo. E do sul, trouxe do Iêmen, da colônia britânica de Adem, a operação chamada Tapete Mágico. É muito interessante como Deus diz que vai acontecer. Não importa, o homem não consegue impedir, ninguém tem força para impedir. Deus, quando fala que vai acontecer, o mundo inteiro se ajoelha diante de Deus. Não tem como, porque quando Deus fala, quando Deus promete, Ele mexe nos céus e na terra, todo o espaço suficiente para que aconteça. E quero concluir ainda, dentro dessa profecia da volta de Israel ser nação, outra muito interessante, que o próprio Jeremias falou dessa volta também, mas de um outro detalhe importante. Vou ler para você Jeremias capítulo 31, verso 8 até o verso 9. Eu os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles, guarde isso, entre eles estarão cegos, os aleijados, mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão aqui, virão com choro, com súplicas os levará. Que coisa interessante. Primeiro Deus fala que vai trazê-los, e agora no detalhe Jeremias começa a dizer, olha, cegos, aleijados, grávidas, mulheres de parto. Por que isso? Eles estavam muito bem até vivendo na terra onde eles foram desterrados, mas acontece que Israel voltou a ser nação em 1948. E o que aconteceu um pouquinho antes de 1948? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra que Hitler, através da Alemanha, tentou conquistar o mundo inteiro. Você conhece, não vou entrar em detalhes porque é muito longa essa questão da Guerra Mundial. Mas você sabe pela história que os maiores assassinatos da guerra foi contra os judeus. Milhões. Há um cálculo de 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E muitos dos que não morreram ficaram aleijados, cegos, muitas mulheres, engravidaram. E o que acontece? A guerra terminou em 1945. E durante um período grande, ainda de um ano, teve toda aquela questão do acerto dos povos a tentar voltar ao normal. Então, quando chega em 1948, que são só 3 anos depois da guerra, eu tenho judeus aleijados, cegos, paralíticos, e são esses que estão voltando. Então a palavra de Jeremias, dada há muitos anos atrás, profetizando que esses que voltarão terão no meio deles cegos, aleijados. E é interessante que há muitos casos, fala aqui das mulheres grávidas, e é de parto. Tem muitos casos, muita história falada, escrita, que muitas mulheres deram à luz no caminho voltando, alguns de navio, outros de avião, e na volta para Israel deram à luz, porque tem que se cumprir literalmente a palavra de Deus. Eu quero que você guarde isso no teu espírito. Quando a palavra de Deus é dada, ela vai se cumprir literalmente, porque todos os detalhes, Deus não perde detalhes. Por isso eu termino hoje aqui essa segunda série, esse segundo vídeo, trazendo uma palavra de bênção para você. Se Deus tem uma palavra profética sobre a tua vida e ela é confirmada, se você tem certeza que é de Deus, não desista, porque ela vai se cumprir literalmente. Se você pega a palavra de Deus e vê que Ele cuida dos detalhes da palavra profética, todo detalhe da palavra de Deus sobre a tua vida vai se cumprir. Por isso eu quero liberar hoje aqui uma palavra sobre a tua vida que está nos assistindo. Não só conhecendo a escatologia, a volta de Cristo, os sinais da volta de Cristo, não só conhecendo toda essa história que nos liga até chegarmos à volta de Cristo, não só conhecendo o que é profecias que Deus deu para Israel, mas principalmente sabendo que quando traz uma palavra, quando Deus usa algum servo profeta de Deus verdadeiro, não falso, quando Deus traz uma palavra verdadeira,
então ela vai se cumprir literalmente sobre a tua vida. Não desanime, não desista, não importa a crise, não importa. No tempo de Israel, no tempo de Elias, houve uma crise pior que a nossa. Foram 3 anos e meio sem chuva nenhuma. Isso é pior do que nós estamos vivendo hoje. Mas ali, Deus sustentou seus filhos ali. O seu profeta foi sustentado. Aquela viúva foi sustentada. Então não há nenhum motivo para você temer. Porque se você é filho de Deus verdadeiro, está certo diante de Deus, não está em pecado, não está abrindo brechas, e você é fiel naquilo que você faz, honra a Deus, honra os teus pastores, honra a Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, pode ter certeza absoluta que Deus não vai voltar atrás da sua palavra, vai se cumprir tudo aquilo que Ele falou para aqueles que são fiéis. E eu declaro isso sobre você, e nesta oportunidade te abençoo novamente, em nome de Jesus. E volta a estar conosco na semana que vem, vamos continuar. Pega papel e lápis, anote, porque você não se perde. Na semana que vem você volta nos estudos e nós vamos continuar. E esse estudo vai ser poderoso para a tua vida. Te abençoo em nome de Jesus. Amém.